Ô Marco, e quando a gente olha ali para o cenário das empresas, né, a gente vê ali, principalmente aquelas empresas mais alavancadas, toda essa dificuldade com este cenário, como vocês estão colocando ainda, dos juros mais altos. Até a gente vê alguns movimentos, o Rubens Ometo, né, sempre faz ali críticas ao atual patamar da Aham. taxa de juros, inclusive Cosan avaliando até mesmo alternativas ali para os seus ativos, né, para reduzir essa alavancagem. Tem até essa discussão que pode vender ali fatia da Moove, negociar com a Shell um aumento de capital na raiz. E como que você enxerga, de fato, o comportamento destas empresas, dessas companhias, diante deste cenário ainda aí muito complicado, né? O que eu tenho visto, assim, o lado bom, pelo menos no curto prazo, as grandes empresas, né, que são poucas no Brasil, são empresas gigantescas, a maioria delas listadas em bolsa, algumas não necessariamente, a gente está passando por um mundo que, de certa forma, está um pouco mais líquido, né, querendo tomar um pouco mais de risco, então a gente já começa a ver emissões externas muito boas, né? Grandes bancos, Itaú, Bradesco, até BNDES, enfim, governo brasileiro, todo mundo aproveitando essa janela que a gente chama, fazendo boas captações, né? São prazos mais longos, né? Lógico que a gente precisa entender do risco cambial, cada uma que tem, né? E talvez até com custos um pouquinho mais baixos lá fora, né? A gente tem uma liquidez muito grande. Agora aqui no Brasil, eu tenho uma preocupação muito grande, vou fazer um paralelo com uma outra empresa, né, que precisa de muito capital, que são as empresas da Simpar, né? Inclusive hoje tivemos resultados da Movida, mas a gente tem juros JSL, a gente tem Vamos, a gente tem várias empresas do grupo listadas em bolsa, a própria Simpar. Pessoal, a própria Simpar, né, sem fazer conta aqui, né, é lógico que é uma empresa bilionária, né, mas ela tem, se não falo a memória, quase 15 bilhões de reais, né, no grupo, enfim, vencendo esse ano, que ela precisa rolar, né, se não falo a memória, se eu tiver errado esse número, mas é um número bilionário também, né, que vai vencer nesse ano, que ela precisa rolar. Ela precisa sentar com o mercado de capitais, com os bancos e jogar um refinanciamento de uma forma geral. Então essa é a minha preocupação, assim como provavelmente está acontecendo com a Cosan, assim como está acontecendo com outras grandes empresas, que tem uma estrutura mais alavancada, estrutura de capital mais alavancada, e infelizmente vai ter que ou reduzir de tamanho, né, ou vender ativos de uma forma geral, né. Eu acho que o processo de renegociação, de reperfilamento, em alguns casos mais específicos, ainda nem começou a acontecer. Essa é a minha preocupação. E aí eu falo para você que é investidor, isso pode afetar algumas empresas, mas também pode afetar o próprio sistema financeiro. Alguns bancos médios, mais concentrados em corporate, né, em segmento específico, isso pode afetar também. A gente já começa a ver, né, uma recuperação judicial ou outra, né, são casos também bilionários, não estou falando de empresas pequenas, mas esse vai ser o assunto para 2025, tá? Até inclusive quando a gente está falando de balanço, a gente está terminando a temporada de balanço agora, semana que vem, a gente viu o balanço do quarto trimestre, né? Então esse aumento de juros, esse aumento do custo de capital, esse aumento da despesa financeira, você que é investidor, principalmente de bolsa, nem começou a ver ainda no balanço das empresas. Você vai ver isso no resultado do primeiro trimestre, a mudança de custo de capital, a mudança da dívida, né? Isso transitando necessariamente em lucros menores, tá? Então, primeiro e segundo trimestre, para mim, vão ser decisivos. O investidor ainda não caiu a ficha dessa Selic aí a 14% passando nos balanços.